Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025 começou no sábado com 6 jogos e neste domingo teremos mais 3 e é o encerramento da rodada na segunda-feira. E o jogo que abriu, né, o domingo foi entre o campeão, né, Botafogo, e o time que era o campeão de 2023, o Palmeiras. É um confronto onde você tem um Palmeiras, onde a torcida está meio desconfiada do time, reclamando do time, perdeu o título para o Corinthians, há 2 jogos que não fazia gol, muitos jogadores chegando ainda. Eu acho que um jogador em especial, quando tiver nesse time, vai fazer diferença, que é o Paulinho, que estava no Atlético Mineiro, que está contundido. Acho que é um jogador que vai mudar um pouco a cara do Palmeiras, obviamente para melhor. E um Botafogo que era um ponto de interrogação, porque você não poderia falar em Botafogo em relação ao Campeonato Carioca, porque como o próprio dono do Botafogo falou, depois parte da torcida eu não sei se comprou a ideia ou se achou as frases, as situações mais convenientes, que o Botafogo não estava fazendo pré-temporada, ou seja, aquele janeiro, fevereiro, não valeu nem como pré-temporada. A pré-temporada começou quando o Botafogo ficou fora da Taça Rio. Será que foi calculado também? O dono do Botafogo calculou: vamos ficar fora da Taça Rio para a gente ter um mês para treinar. Será que foi calculado? Bom, se foi calculado, ele é um gênio, né? Mas isso aí é um outro papo que vão acabar falando que eu estou usando ironia. Não, não estou usando ironia. Só estou falando o que ele disse. Só estou falando o que ele disse. Será que foi calculado? Não, não quero início do ano. Eu quero ficar fora da Taça Rio para me ter um mês para treinar. Bom, é uma outra forma. É uma outra forma. Se funcionar, porra, parabéns, tem que bater palma pro cara. Bom, então o Botafogo a gente não sabia. Perdeu 2 jogadores muito importantes, Balmada e o Luiz Henrique. Mandou boa parte dos jogadores que eram reservas embora e contratou outros jogadores. E aí fica aquele questionamento. Com um mês treinando, será que esse time de 2025 é mais forte ou mais fraco que o 2024? Esse time vai disputar o título ou não? Então fica um monte de ponto de interrogação. E aí, para o Palmeiras, que a gente está vendo jogar mais, né, em ritmo, a gente pode falar um pouco mais. Do Botafogo, foi o primeiro jogo do Botafogo. Se a gente for avaliar o primeiro jogo do Botafogo, talvez a impressão, e cada um analisa de uma maneira, talvez a impressão que se tenha possa ser errada. Então, o Botafogo a gente vai ter que esperar, eu, na minha opinião, o Botafogo a gente tem que esperar outros tipos de jogos. Outros tipos de jogos. Especialmente quando o time adversário jogar no contra-ataque. Quando o time adversário jogar fechado, explorando o contra-ataque, a gente vai ter que dar uma olhada nesse e Botafogo. Porque a gente viu um Botafogo jogando contra um time fora de casa que estava avançando as suas linhas. Então foi um Botafogo. E eu pelo menos quero ver o Botafogo quando jogar ao contrário. Quando jogar em casa com o Botafogo, que jogar com um time com as linhas baixas. Então, eu vou dar a minha opinião sobre o jogo, sobre o resultado, sobre o Palmeiras e sobre o Botafogo, mas não vou dar uma opinião concreta sobre o Botafogo. Ó, vai perguntar: o Botafogo tem um time que vai dar para brigar pelo título? Sim,
tanto o Botafogo quanto o Palmeiras. Agora, ter um time, ter uma condição de elenco que dê para brigar e brigar são coisas, na minha opinião, bem diferentes. Tá? Então, placar do jogo, Palmeiras 0, Botafogo 0. A torcida do Palmeiras reclamando e a torcida do Palmeiras reclamando de vontade. Acho injusto. A torcida do Palmeiras pode reclamar da parte tática e técnica. Falta de vontade, não. Falta de vontade, não. Obviamente que o time do Palmeiras de 2, 3 anos para trás é muito mais forte que esse. Ponto. O time com o Dudu, com o Rony, com alguns outros jogadores em forma, em dia, até o Veiga melhor, era outro time. Era superior a esse time. Mas também o Palmeiras está chegando a alguns jogadores. Eu acho que o principal deles, o Paulinho, vai fazer diferença. O Paulinho, nesse jogo de hoje, faria uma diferença monstruosa. Monstruosa porque ele ia dar uma outra situação que o Palmeiras não teve nesse jogo. Não teve nesse jogo. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras, sei que está chateada, obviamente, né? Perdeu o título, mais um jogo sem fazer gol, 3 jogos sem fazer gol. Eu falar, Aramiliza. Acho que o Vitor Roque ainda não se encaixou. Acho que os jogadores do Palmeiras ainda não se encaixaram, né? Com o Vitor Roque. E tem um detalhe: o time, a linha de frente do Palmeiras é uma linha de frente muito frágil fisicamente. Você tem o Vitor Roque que é baixinho. Ah, mas o Romário, porra, parou, né? Parou. Tu vai querer comparar Vitor Roque com o Romário. Parou. Ah, você tem o Esteves. Muito bom jogador. Excelente. Mas fisicamente também é franzino. Num jogo mais pegado, ele vai sofrer. E tem o Veiga, que chega ali à frente, mas também não tem um porte físico para aguentar muita pancada. É habilidoso, mas não tem muita pancada. Aí você pega o meio campo do Palmeiras e você tem um pouco mais de força. O jogador do Palmeiras que estreou, o Evangelista que jogou até no Bragantino, gostei muito dele. Acho que não sai do time. Gostei bastante dele. Bom, vamos falar sobre esse jogo então, só para torcida do Palmeiras. Não ganhou o estadual, mas calma. Falar que não está tendo vontade, aí é demais. E o Palmeiras não jogou contra ninguém. Jogou contra o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Está diferente de 2024. É um time diferente, com parte do elenco ali o mesmo time, mas é um time diferente. O Botafogo 2025 não é o de 2024. E já vou responder de cara. O recorte do time, se a gente pegar por esse jogo, o time de 2024 é muito superior a esse. Minha opinião. O time de 2024, tá? É muito superior a esse Botafogo do primeiro jogo. E aí eu vou falar o porquê, tá? Mas isso não quer dizer que o Botafogo é ruim. Na minha opinião, o Botafogo também vai disputar o título. Mostrou algumas coisas boas, mas tem que se esperar um pouco mais contra outros adversários, contra outras situações, que a gente não sabe como é que o Botafogo vai reagir. Aquele Botafogo de 24, a gente sabia como ia reagir contra times que iam para cima e contra times que ficavam atrás, por característica de alguns jogadores, na qual o Botafogo, na minha opinião, se tem, não colocou ainda em prática. E tem outro detalhe. Como é que é o esquema do treinador Renato Paiva? É esse o esquema que ele iniciou? Ou ele só colocou esse esquema específico para jogar contra o Palmeiras? O esquema dele vai variar de acordo com o treinador ou contra o time. Ele vai variar o time de acordo com o adversário ou não? Então a gente não sabe. Então tem que esperar. O Botafogo ter mais jogos para a gente ter uma análise mais
precisa, beleza? Então deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor palmeirense, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magranda aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão dá do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, cara. Deixa eu pegar aqui os números. Deixa eu pegar os números. Deixa eu ser bem direto aqui. Teve duas mudanças, né, na regra aí. Uma é de só o capitão ir até o árbitro. Eu vi em alguns jogos o árbitro não conseguindo controlar isso. Eu vi em alguns jogos que eu acompanhei a maioria dos jogos, essa regra não funcionando muito. Acho que os árbitros vão ter que ser mais enérgicos. Vai ter que começar a soltar cartão amarelo para ele entender. Então essa regra eu acho que vai levar um pouco mais, até por uma falta de educação do futebol brasileiro. Os jogadores são mal educados. Então, eu acho que os árbitros vão ter que ser um pouco mais rigorosos para isso pegar. Segunda coisa, essa situação que aconteceu com o Botafogo, do jogador estar no chão, acho que foi até o Igor Jesus estar no chão, e o Palmeiras não parar. E aí todo mundo reclamar. Irmão, isso é bem feito para os jogadores. Na minha opinião, não tem que parar mesmo não. Você sabe por quê? Porque os jogadores são atores, fazem teatro. É um cai-cai danado, é uma mentirada danada, então você não sabe quando o cara está contundido ou não. É culpa dos jogadores. Então, na minha opinião, não tem que parar não. Não tem que parar não. A hora que a bola sair, aí você para. Agora, parar a jogada porque o cara tá no chão, irmão, o jogador é um artista. Então isso é bem feito. Isso é bem feito para os jogadores. Não tem que parar. Porque todos os times se faz teatro. É um querendo ser mais malandro que o outro. Um querendo ser mais malandro que o outro. Então, o jogador caiu, a não ser que seja uma falta, cabeça com cabeça, alguma coisa assim. Fora isso, irmão, o cara caiu. Fica se contorcendo, rodando lá no campo. Irmão, a gente já viu que a maioria é cena, é mentira. Então, não tem que parar o jogo. Tá? Essa é a minha opinião. Culpa dos jogadores. Tiro no pé. O que os jogadores fazem de encenação é um tiro no pé. Algumas vezes. E a outra situação, a outra mudança, o tal dos 8 segundos. Eu vi também alguns jogos se praticando isso. Os 8 segundos, pá, legal. Teve um lance nesse jogo do Botafogo que chamou a atenção. A própria, eu estava vendo pelo Premier, o Premier contou 18 segundos, o goleiro do Botafogo com a bola no braço. Bom, não é 8 segundos, era para ter dado escanteio. Só que aí tem um ponto, né? Ele defende a bola e fica no chão. Aí tem que se explicar. Então a gente não pode culpar, eu particularmente, não posso culpar o árbitro. O árbitro não marcou o escanteio, acredito eu, que ele começou a contar o tempo depois que o John levantou. Depois que o John levantou. Porque o John defende a bola e fica no chão. Depois ele levanta com a bola. E eu acho que a partir daí ele começou a contar. Eu acho que a partir daí que ele começou a contar. Tá certo ou tá errado? Bom, na minha opinião, se ele começar a contar de quando o cara faz a defesa, eu acho que tem que aumentar o tempo. Correto? Deu um chute, igual esse lance do Botafogo. John defendeu. Ficou no chão, eu acho que não pode contar os 8 segundos dali. É minha opinião. Mas você pode. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar 12 segundos, 13 segundos, desde a defesa até ele sair jogando. Porque 8 segundos da defesa até ele sair jogando, minha opinião, 8 segundos é pouco. Agora, uns 12 segundos, 13 segundos, dá para ele defender, ele respirar, levantar e sair jogando. Então,
nesse lance específico, no final do segundo tempo, eu acho que o juiz começou a contar quando ele se levantou. Mas, se o goleiro quiser fazer cera, ele vai fazer cera com a bola no chão. Se chegar para ele e falar assim, olha só, enquanto você estiver com a bola no chão, ele não vai contar. Então ele vai fazer cera. Ou seja, essa regra dos 8 segundos não vai funcionar muito. Porque o goleiro vai defender e vai ficar no chão. Ali vai ganhar uns 5, 6 segundos no chão. Então, eu acho que essa regra talvez tenha que ser revista. Então vamos lá, cara. Como é que foi o jogo? O Botafogo não é o Botafogo de 2024. Por quê? O de 2024 você tinha Almada e Savarino na construção e 2 volantes. Um jogador de velocidade e habilidade pela ponta, que é infinitamente superior ao Arthur, e o Igor Jesus. Então já é um esquema diferente. O Botafogo tinha uma transição muito rápida, ou seja, um contra-ataque muito rápido, mas o Botafogo tinha criação de jogada quando pegava um time fechado. O Botafogo, em 90 minutos, não deu para a gente saber se esse Botafogo vai ser um time de posse de bola. Porque o Botafogo foi basicamente o jogo quase que inteiro um time de transição. Bola no Arthur, bola no Arthur. O Savarino mais pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito, o Igor Jesus, de vez em quando ele voltava, não ficava muito preso na área, e 3 volantes. Então já é completamente diferente. A gente pega aqui o Botafogo. Ó, Gregory Marlon Freitas e Patrick de Paula. Nenhum desses são armadores. Aí você tem o Savarino, o Arthur e o Jesus. Você tem o Arthur, você tem o Savarino, que é um armador, mas ele não estava centralizado, ele estava mais pelo lado. Ele era um armador pelo lado. Tem times que jogam assim? Sim, mas não com 3 volantes. Então, o que eu falei no início foi justamente por causa disso. Será que o Botafogo jogou com 3 volantes e jogou na verticalidade, no contra-ataque, porque foi contra o Palmeiras lá? Então a gente vai ter que esperar o Botafogo jogar em casa para a gente saber. Porque o Botafogo contratou um jogador para o lugar do Almada, que entrou até no segundo tempo. Será que em casa ele vai colocar o Savarino e esse jogador que entrou no segundo tempo, que é. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver aqui. É o Santiago Rodrigues, que entrou, número 23, que era do Uruguai. Será que vai jogar com ele? Vai, em vez de ter 3 volantes, ele vai tirar um volante ali, de repente o Patrick de Paula, ou o Marlon, alguém, e vai botar esse jogador? Aí fica com a cara mais parecida com o Botafogo de 2024. Óbvio, a gente não pode comparar o Arthur com o Luiz Henrique, não tem comparação, são patamares diferentes, e não dá ainda para falar do garoto, do Santos Rodrigues. Porém, você percebeu no jogo que ele já dá uma outra característica, ele quase não apareceu no jogo. Mas você tem que dar mais rodagem pro cara. Então, o Botafogo jogou para contra-atacar, por isso veio com 3 volantes. E não tem como o Botafoguense falar, não foi para contra-atacar. Foi para contra-atacar sim, porque jogou com 3 volantes. E esses 3 volantes criaram uma dificuldade muito grande para o time do Palmeiras. Que o Palmeiras adiantava suas linhas e estava dando espaço. Óbvio, se você adianta suas linhas, se você quer entrar dentro do campo do adversário, você vai dar espaço. E aí, toda a bola era em cima do Arthur. Uma ou outra bola que era em cima do Savarino. E aí, o Botafogo empilhou oportunidades de contra-ataque. Poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, o Botafogo, com os contra-ataques? Sim. O Palmeiras correu muito risco. O Savarino perdeu uma oportunidade que ele poderia ter tocado para o Arthur, mas ele entrou bater em gol. Teve a do Savarino, teve a do Arthur, não. Ou foi do outro jogador? Não, acho que o do Savarino teve duas.
Uma que ele chuta e a outra que ele estica um pouco. Ou seja, no contra-ataque, o Botafogo foi muito forte. Bola vertical, um time treinado, também um mês treinando, porra, não tem como ensaiar a jogada, né? Não tem como. Se o Botafogo não mostrar nada, não é possível. Mas o Botafogo mostrou nesse jogo um time vertical, um time de contra-ataque, um time de velocidade. Que aí o Arthur corta para dentro, o Vitinho passa com muita velocidade, o Patrick de Paula chegando um pouco, o Grego chegando um pouco, mas um time muito vertical. Então não tem como, na minha opinião, não tem como você falar, bom, o Botafogo é assim. Se o Botafogo jogar só vertical, ele vai ter muito problema com a maioria dos times. Que a maioria dos times não vai atacar o Botafogo. A maioria dos times não vai dar o espaço que o Palmeiras deu. É por isso que eu não vou fazer uma análise do Botafogo para a temporada. Tem que se esperar um pouco mais para analisar o Botafogo. O que eu vi o Botafogo hoje é um time com muita força ofensiva para contra-atacar. De criação, fica um time mais limitado. O time do Palmeiras, nitidamente, tinha mais posse de bola, tinha mais qualidade para tocar a bola. Tinha dificuldade de infiltração porque o Botafogo jogava com 3 volantes. O garoto Jair, que veio do Santos, bom zagueiro, não sei se ele vai ser o titular ou não no lugar do Bastos. Eu não sei, o Bastos acho que tá machucado, né? Mas o Botafogo mostrou uma parte defensiva nessa formação bem sólida. Então, o Botafogo mostrou uma parte defensiva bem sólida e um contra-ataque muito forte. Então, já mostrou boas situações quando enfrentar times que vão agredir o Botafogo. Agora tem que esperar ver esse Botafogo quando jogar com times que vão jogar atrás. Como é que esse Botafogo vai fazer? Porque jogando com um time que joga atrás, o Botafogo não vai ter essa bola longa. Porque o time vai jogar mais atrás. Então o Botafogo vai ter que ser um time de criatividade. Bom, que não é o caso do Arthur. O Luiz Henrique poderia jogar, porque o Luiz Henrique tinha habilidade, tinha criatividade e habilidade. Não é o caso do Arthur. O Arthur é mais para a velocidade. Então a gente tem que esperar o Botafogo ainda enfrentar outros times. O Palmeiras tentou ficar mais com a bola, até ficou mais com a bola, teve essa dificuldade, porque estava jogando contra um time que estava mais atrás, um time que estava com 3 volantes. Os cruzamentos para o Vitor Roque estavam muito errados. O Vitor Roque não estava conseguindo jogar, estava perdendo fisicamente para os jogadores defensivos do Botafogo. Não vieram muitas bolas ali para o Vitor Roque tentar fazer alguma coisa, apesar de jogar com com 2 jogadores um pouco mais abertos. Não estava conseguindo infiltração e, além do mais, o meio do Palmeiras, que era o Rios, Evangelista e o Veiga, na minha opinião, tá? O Rios e Evangelista tem mais qualidade do que, no caso ali, os 2 volantes que o Botafogo tem, tá? O Rios para armação. O Marlon Freitas é muito bom para espichar a bola, para sair rápido. O Patrick de Paula tem um pouco mais de qualidade ali no passe. O Gregory para defender, mas para criação, o Rios e Evangelistas têm mais qualidade, mas são menos pegadores. Então, na parte de marcação, deixou a desejar, porque o Palmeiras não tem um pitbull ali, um cara que ficava. E aí os laterais subiam, o Mike não é isso tudo, está muito longe de ser isso tudo, o Piquerez conseguia subir, então o Palmeiras teve dificuldade. O que faltou ao Palmeiras? Para mim faltou ao Palmeiras exatamente o Paulinho. Se o Palmeiras tem o Paulinho ia dar uma possibilidade ao Palmeiras de bola longa, de bola pelo lado esquerdo do campo, caindo para dentro, e ainda uma movimentação por dentro que ia jogar nas costas dos 3 volantes. E o Paulinho, na minha opinião, é mais jogador do que o Vitor Roque. Mais jogador do que Facundo Torres.
E talvez para esse esquema o, 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 o pegar o nome dele aqui. Cadê aqui, rapaz? O nome dele aqui, o rapaz. O nome dele aqui, nem que chama ele. O Flaco Lopes. Talvez o Flaco Lopes, para esse esquema do Palmeiras, com esses jogadores, o Flaco Lopes seja melhor. Talvez seja melhor. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade. O jogo começou muito lento, muito estudado. Depois, as melhores oportunidades, obviamente, foram do Botafogo no contra-ataque. O Botafogo com pouca criação, mas com muita velocidade. E se tivesse um time que merecia fazer o gol, era o Botafogo pelas chances criadas no contra-ataque. E aí, quando eu falo contra-ataque, pode de bola, eu não estou julgando, estou falando que um é pior e o outro é melhor. Estou falando de estilo. E aí vai para o segundo tempo, o Palmeiras volta um pouco melhor, o Palmeiras volta dando menos espaço para o Botafogo. O time do Botafogo nitidamente vai cansando, porque está sem ritmo de jogo. O Botafogo está sem ritmo de jogo. Ficou um mês treinando. Treino não é jogo. E nitidamente o Botafogo sem ritmo de jogo. E aí, o jogo que foi do Botafogo no primeiro tempo, nos contra-ataques, o Botafogo foi mais perigoso, muito mais perigoso, poderia ter aberto o placar, conseguiu, o Palmeiras deu muito espaço ao Botafogo, o Botafogo não fez gol por falta de precisão, mas o Botafogo poderia e até merecia ter feito o gol, né, pelos espaços, aproveitou bem os espaços, mas não fez. Mas no segundo tempo, o Botafogo já não conseguiu contra-atacar tanto, porque o Palmeiras encontrou uma forma de travar. Obviamente o Arthur foi cansando. E aí tem um detalhe no segundo tempo. Quando começa a mudança, o treinador do Botafogo tira logo o Savarino. Ou seja, o cara mais inteligente do meio campo. Aí você fica na dúvida. Bom, ele não vai primar muito pela inteligência em troca da velocidade, ou foi especificamente por causa desse jogo? E aí ele tira o Savarino e me bota mais um jogador de ponta. Aí fica com o Arthur por um lado e o Guilherme. Não, qual é o nome do Matheus Martins, que não jogou nada, por sinal, porque é bem limitado ele também. E aí depois ele muda de novo, tira o Arthur e aí coloca o Santi Rodrigues, que tem uma característica. Porém, no segundo tempo, com os times mais cansados, o Botafogo sem ritmo de jogo, cansou. O Palmeiras ficou mais com a bola e o Palmeiras rondou mais a área do Botafogo. Mas o Botafogo no sistema defensivo muito bem. Muito bem. Ali acabou tirando alguns jogadores, mas a trinca, ele tirou o Patrick de Paula, que não aguentou, botou um jogador mais ali para trás, continuou mais ou menos na mesma postura, não conseguiu criar nada com o Santos e tomou ali, não vou falar um sufoco, mas não conseguiu mais contra-atacar. E aí que é o ponto. O Botafogo sem o gás e sem a velocidade, o Botafogo não conseguiu sair jogando. O Botafogo não conseguiu sair jogando. Então eu vejo o primeiro tempo do Botafogo e o segundo tempo do Palmeiras. Porém, o Palmeiras criou bem menos do que o Botafogo. Porque o Palmeiras tinha que construir e quebrar barreiras. O Botafogo não. Ele encontrava sempre espaço livre. Palmeiras teve, no final do jogo, uma oportunidade de abrir o placar, né? O Flaco Lopes, porra, tudo bem, é um goleiraço. Ele estava cara a cara com o goleiro, eu fico pensando, né? Romário vendo um lance desse, Ronaldo vendo um lance desse, não pode perder. Por mais que o goleiro seja espetacular, porra, ele poderia fazer qualquer coisa. Faltou habilidade. Que o Palmeiras poderia ter aberto o placar. Seria justo se o Palmeiras ganhasse? Ia falar que era justo porque o Palmeiras aproveitou a oportunidade, mas acabou não aproveitando a oportunidade. Como o Botafogo perdeu algumas oportunidades, o Botafogo deu azar em outras oportunidades, teve uma cabeçada no segundo tempo que bate nas costas do jogador do Botafogo. Ou seja, as chances do Botafogo, o Botafogo teve mais chances. Teve mais chances.
E aí a gente vai falar, por causa da forma de jogar. O Botafogo jogava no espaço que o Palmeiras dava, porque o Palmeiras estava na frente. E o Palmeiras teve mais dificuldade, porque o Botafogo jogou mais atrás e fez uma linha defensiva muito boa. Então, foi estilos diferentes, tá? Onde o Botafogo, durante toda a partida, teve mais chances de jogo. Para o Palmeiras, eu acho que precisa ter mais opções de ataque. Esteve é bom jogador, mas o Palmeiras precisa de um ataque de um pouco mais de peso. E eu não vejo o Vitor Roque como sendo esse cara. Tá? Eu acho que precisava de um peso maior. Talvez com o Paulinho vá ter esse peso. Tá? E o Botafogo? O Botafogo eu não vou julgar, por quê? O Botafogo fez o primeiro jogo depois de um mês e mostrou uma característica, que a gente não sabe se essa característica vai ser durante o campeonato inteiro ou se for uma característica específica para o jogo contra o Palmeiras. E aí a gente pega aqui os números, né? A gente pega aqui os números. O Palmeiras deu 13 chutes, o Botafogo também. O Palmeiras deu 3 chutes em direção ao gol, o Botafogo 5. Condiz com o que foi o jogo. O Palmeiras teve 60% de posse de bola, condiz com o que foi o jogo. O Palmeiras acertou quase 90% dos passes e o Botafogo 80%. O Botafogo mostrou também capacidade, principalmente nos passes longos. Quando teve, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo não conseguiu muito os contra-ataques e deu uma caída, né? O jogo com 40 faltas no total, acho muito, 3 cartões amarelos para cada um, impedimentos. O Botafogo não deu nenhum impedimento para o Palmeiras. Por quê? O Botafogo estava jogando mais atrás. E o Palmeiras deu 1. Por que o Palmeiras só deu 1? Porque o Botafogo estava muito bem treinado para não entrar em impedimento. Os jogadores estavam correndo atrás da linha do meio campo. Então nunca estava impedimento. Isso é treinamento. Escanteios, 2 para cada lado. Então, cara, foi um jogo de táticas diferentes, aonde o Palmeiras precisa de mais características, mais jogadores que possam mudar a forma de jogar, principalmente no ataque e na criação, mas na minha opinião, principalmente no ataque, mas eu acho que o Paulinho pode fazer isso. E no Botafogo a gente tem que esperar mais jogos para ver realmente qual vai ser esse Botafogo. Se é um Botafogo de contra-ataque ou se é um Botafogo que vai variar de acordo com o adversário. Se você pegar o que aconteceu hoje, as mudanças que o Paiva fez, parece que a característica dele é um pouco diferente do que foi a característica de 2024. Mas isso só o tempo vai dizer. Mas foi um grande jogo e os dois times mostraram muita capacidade e, na minha opinião, os dois times, pelos jogos que eu vi, Palmeiras e Botafogo se juntam a Flamengo e Internacional na briga pelo título. Grêmio e Atlético Mineiro viu o jogo, não vejo os dois brigando por títulos, os outros também não. Vamos ver. Nesse início, para essas questões táticas, eu vejo Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.